para as pequenas empresas, compensa fazer drawback ou só as grandes empresas? Principalmente para as pequenas, elas que precisam de reduzir o custo delas. Grandes empresas não precisam reduzir custo. Olha aí, minha gente, escuta essa! Escuta essa! Você pode até repetir, por favor, Dinair? Principalmente para as pequenas empresas, elas que estão precisando reduzir custo para poder crescer. As grandes empresas multinacionais já não precisam mais reduzir custo. Dinair! Boa Boa noite. noite! Boa noite! Tudo Quero te bem? agradecer, tudo bem? Quero te agradecer novamente por você ter aceito de pronto esse convite para estar aqui conosco. É um assunto que eu gosto, eu trabalho com ele, apesar que apenas uma modalidade eu utilizo aqui, mas é de suma importância, né? Porque quando eu pedi ajuda para você, você de pronto me ajudou e trouxe umas informações ali muito esclarecedora e bacana. E por que não levar, né, isso para o mundo do comércio exterior? Então, Sim, sim. como eu estava falando com o pessoal, a Dinaíra é formada em comércio exterior, tem outras também, tem pós-graduações também, já acumula aí seus 35 anos na área de comércio exterior, é chão, né, Dinaíra? É chão. É estrada, né? Eu sou praticamente uma bebezinha aí nessa estrada de Não, comércio exterior. é que eu comecei a trabalhar com 10 anos na área. Ah, sim. É que antigamente se podia, né? Logo jovem Se já trabalhar. podia, se Já ir podia. para o mercado de trabalho, né? É, Hoje se espera os seus 20. E atualmente ela trabalha em uma grande multinacional, liderando aí a área de exportação, que é os três modais, né? O aéreo, o marítimo e o rodoviário. E nessa live a gente vai falar sobre drawback, o ato concessório também, como é falado por muitos por aí. Aí eu com certeza, né, Eliana, o que é drawback? O que é ato concessório? Calma, calma, minha gente. Dinair e eu, a gente vai explicar mais Dinair, porque Dinair ela sabe, tem um conhecimento profundo sobre esse processo. Eu sei vagamente como operar, para que forma ele é utilizado na fronteira apenas no ato da importação. E a Dinaí vai entrar nesse assunto aí um pouco mais profundo para a gente entender o processo e poder também estar aplicando aí nos processos de importação de cada um de vocês, dependendo da área que vocês estão utilizando. Só que antes de começar, pessoal, se alguém é de fora, que não é de Foz do Iguaçu, que é onde eu moro, eu gostaria que escrevesse de onde está falando, qual área que atua, se é importação ou exportação, ou se tem qual, né, a vontade de estar com vontade de entrar nessa área, qual área que você quer, né, se dedicar mais, porque eu acredito que as duas áreas, né, Dinaíra, a gente não consegue dar atenção, né? É uma coisa ou outra, né? Eu foquei na importação e fui embora. Exportação já deixei de lado e não quis muito, assim, focar nesse processo. é que os processos são tão complexos, a legislação muda tão rápido e a gente precisa, se quiser ser um bom profissional, se atualizar tão constantemente que atuando nas duas ao mesmo tempo é uma demanda muito grande, a gente não consegue abraçar. Eu já trabalhei na INPO e na Expo ao mesmo tempo, eu coordenava as duas áreas, mas aí a quantidade de processos foi crescendo e realmente precisou separar as áreas por conta dessa complexidade e necessidade da gente estar constantemente se atualizando. Sim, e também não consegue dar um resultado de qualidade estando nas duas É, áreas, né? Sabendo que você precisa acompanhar a legislação, sabendo que você precisa constantemente estar se atualizando. Então, ou você escolhe uma ou outra, assim você consegue entregar um bom resultado e com qualidade, né? porque a demanda é muito grande, né? Não tem como a gente fazer algo com qualidade quando você está demandado excessivamente, né? Exatamente. Então, pessoal, façam aí as suas perguntas. Eu quero que vocês tragam também temas, diversos temas que sobre drawback, se vocês sabem o que é, para que serve, pelo menos um pouco, eu entendo um pouco. Tragam aí as perguntas, as dúvidas, assunto também, para que a gente possa conversar, abrir uma outra live, porque é lógico, a gente poderia ficar até amanhã falando sobre o drawback, o ato concessório, e a gente nem consegue nem sair da primeira página, né, Dinair? Verdade. De tanta coisa que tem para falar sobre o auto concessório. Então, eu gostaria muito e quero construir essa jornada que eu estou iniciando aí
de divulgar a área de importação na prática com cada um de vocês. Eu também quero aprender aí com vocês. Então, a intenção aqui é levar resultado para cada um de vocês. Vamos lá. O drawback ele é composto de três modalidades, que são elas: a isenção integrado, a suspensão integrado e a restituição de tributação. Acredito que não é mais utilizado, né, Janair? Ela é pouco utilizada porque, na realidade, é um processo que depende essencialmente da Receita Federal e, normalmente, quem utiliza essa situação, ele não pretende mais importar. E como pouquíssima gente conhece sobre o drawback, então ela acaba até passando despercebida e desconhecida. E muitas das vezes, por desconhecimento, as pessoas acham que é muito problemático, muito burocrático, e elas acabam desistindo. Então, é pouquíssimo utilizado, praticamente nem é utilizado mais no Brasil. Pois é. Exatamente. Mas antes de que eu gostaria que você pontuasse ali bem rápido e objetivo cada um dessas modalidades, eu gostaria que você complementasse aí sobre a sua carreira, sobre a sua vida no comércio exterior, o que mais te motiva nessa carreira, quais são os grandes problemas, gargalos, né? E que você tem enfrentado aí na sua carreira de comércio exterior. Olha, eu estou na carreira já há uns 35 anos, já tive a oportunidade de trabalhar em agência marítima, em forward, em transportadora internacional e numa empresa de importação mesmo, que só fazia importação. E hoje eu trabalho no importador exportadora, sendo que o carro-chefe dela é exportação. 80% do faturamento da empresa é exportação, né? E o drawback, assim, eu comecei a trabalhar, já faz muito tempo que eu comecei a trabalhar com drawback. Eu acho que faz uns 20 anos já ou mais, que eu não me recordo exatamente quando foi. Faz poucos dias atrás, né? E assim, o drawback, o objetivo essencial dele é incentivar a exportação. Por quê? Porque ele permite que você adquira insumos com um custo menor, porque os tributos são todos beneficiados, para utilizar em um produto que você vai exportar. Então, assim, a grande finalidade do drawback é incentivar a exportação. Então, E ele foi criado assim, quantos anos? Acho que mais de 50 anos atrás, em 66, por um decreto-lei 37, que na realidade é a base do Comex, é o decreto-lei 37, né? Depois veio o regulamento aduaneiro, temos 1991 normas complementares, mas assim, a base, a primeira lei que você pode falar que trata do comércio exterior é o decreto-lei 37 de 1966, né? E ele exato. que ele que instituiu o drawback. Então, essas três modalidades que nós temos, suspensão, isenção e restituição, o restituição praticamente não é mais utilizado, vou começar por ele, porque realmente é pouquíssima coisa que tem para falar. Ele é utilizado quando você importa uma mercadoria e você utiliza essa mercadoria, esse insumo, para beneficiar ou para concluir um produto que foi exportado. E aí você não pretende mais importar e você não vai mais utilizar esse insumo. Então você pode solicitar restituição desses tributos que você pagou, porque você utilizou ele para exportar a mercadoria. Então, se o drawback te dá o benefício de você não pagar tributos para mercadorias que você utilize num outro produto para exportar, então você importou, foi tributado normalmente, pagou todos os impostos, todas as taxas e utilizou esse produto num produto que foi, num bem que foi exportado. Então você pode solicitar restituição desses impostos. Mas como eu disse, é pouquíssimo utilizado, Sim. acredito muito mais que por desconhecimento, É, né? acabou Aí o sendo, acabou é, ficando obsoleto, né? Deixado de lado e não sendo mais utilizado. E o isenção é parecido com restituição, ele só tem uma diferença, que você vai continuar importando. A restituição você importou aquele lote, utilizou na exportação, foi embora e não pretende importar mais. Então você solicita a restituição. A isenção você continua importando, 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 então na realidade você quer repor o estoque de um produto que você foi tributado, né?
Ah, então, mas é praticamente a mesma coisa. A diferença é o restituição, o procedimento é todo junto com a Receita Federal e o isenção já é autorizado, já é deferido pelo SESEX. E o Exato. suspensão, que é o mais utilizado, que todo mundo conhece mais, ele é Sim, espécie de uma conta corrente, né? Você solicita autorização para importar uma quantidade de mercadoria, de insumo, que você vai colocar num bem que você vai exportar, e aí você faz essa conta corrente, né? Você importou tanto, você vai exportar tanto, e aí você fecha essa conta corrente. A hora que você terminou de exportar tudo aquilo que você importou, terminou aquele ato, você pode abrir o outro. sim. Temos aí um ato contínuo em estudo. Ainda não foi aprovado, ainda não tem legislação a respeito, mas a ideia é fazer um ato contínuo, tipo, você não precisa ficar renovando todo ano. Ele vai ser contínuo, Seria né? excelente, né, Dinair? Então aí ou ele usa aquele metodologia primeiro que entra, primeiro que sai, uns chama de PEPs, outros chama de filos, de fitos, né? Então, assim, você vai importando a mercadoria, vai exportando e ele vai fazendo um conta corrente, e ele não tem vencimento. É o drawback contínuo, mas ainda não está aprovado, né? Sim. E o suspensão, a ideia é isso. Agora, qual é a grande sacada assim da suspensão que o pessoal muitas das vezes não utiliza desse benefício que ele nos dá? Você faz a solicitação do ato concessório por um ano, ele é automaticamente deferido por um ano, mas ele pode ser prorrogado por mais um ano. Você não precisa esperar passar um ano ou 11 meses para solicitar a renovação. Sim. Ele foi deferido, você já pode pedir a prorrogação. No dia Aí ele fica seguinte, né? automaticamente. No dia É, seguinte, né, Dinair, você já pode solicitar uma no dia prorrogação de mais seguinte do deferimento, você já pode solicitar a prorrogação. sim. Então, aí ele fica automaticamente com 2 anos, né? Sim. E um outro ponto também, assim, o pessoal pede um exemplo. Que produto que normalmente vocês utilizam drawback aí? Eu gosto de dar exemplos assim, com fatos mais próximos de quem eu estou falando, sabe? Acho que Sim. fica mais Milho, claro. a gente utiliza bastante no milho e no soja. Importa soja para exportar óleo? Isso, exato. Ah, então eu vou dar um exemplo com a soja. Você pede um ato concessório para importar 100 mil toneladas de soja, Ok. né? E vai exportar o óleo produzido. Só que no período de um ano ou de 2 anos, você importou 50. E você fica com aquela preocupação de comprovar a exportação de 100 toneladas. Não, você tem que comprovar o que você importou. Você pode pegar esse ato concessório, fazer uma atualização nele, dizendo: olha, eu pedi uma autorização de 100, mas eu não vou mais utilizar 100, eu só vou utilizar 50. E aí você faz a atualização no ato concessório com o que realmente aconteceu, com o que realmente você importou e com o que realmente você se compromete a exportar. Qualquer alteração tem que ser feita dentro do prazo de validade, porque senão ela não é deferida, Sim. né? Então, eu já vi alguns casos assim, a empresa falou, meu Deus, meu ato vai vencer daqui 2 meses, eu ainda tenho 70 mil toneladas que eu não comprei, não vai dar tempo de fazer a produção, como é que eu vou comprovar isso? Não, se está próximo de vencer, você tem uma autorização para importar 100 mil, mas não importou 100 mil, você importou 30. Então, a tua obrigação de exportar são os 30, não são 100 mil. Entendi. Então, Então, o restante, então, o saldo remanescente que falta para importar, então não precisa se preocupar com ele, é isso? A não, preocupação é com o que você já importou, exatamente, a preocupação é com o que você já importou. Se tá? você não importou, é só você pedir uma atualização no ato e diminuir a quantidade. Isso não vai ter problema, tem que fazer alguma justificativa plausível para eles, ou você pode justificar que não vai mais importar o saldo remanescente e ficar só com a quantidade já importada. Isso, bem simples assim, nada preocupante. Só explicar, foi assim, eu planejei importar 100, mas o mercado mudou, não importa qual seja o motivo. Eu não vou mais importar essas 70 mil toneladas. Aí você pede atualização de 100 para 30 e se preocupa em exportar os 30 que você importou. Perfeito, Ginaíra. Eu costumo dizer que o pessoal coloca medo, coloca a importação como um monstro, né? E na verdade é uma coisa tão simples, né, de fazer, é apenas entender o processo, né? Buscar saber
como tratar o processo, né? E olhar ele e pensar assim, bom, ele é fácil, então vou dar atenção e ele é fácil de resolver. E é fácil de resolver. É O que a gente fácil. não pode deixar é de lado e deixar vencer o documento, Isso. né? Porque depois que ele estiver vencido, não tem mais o que fazer. Pegando o teu gancho assim, eu acho que é sempre bom enfatizar que isso é um regime especial. Qualquer regime especial, qualquer que seja, ele tem duas premissas básicas que a gente não pode perder de vista. Uma delas é o prazo, e outra é que o benefício está suspenso ou está isento mediante uma condição. Então, você tem que atender àquela condição. Você atendendo a condição e respeitando o prazo, você não vai ter problema nenhum. É isso mesmo, exatamente. Tá? E isso não é só para o drawback, isso é para qualquer situação dentro do processo de importação. Existem regras, e se você cumprir as regras e os prazos, você não tem por que você errar ou pagar algo, né, multa ou coisa parecida na operação. Concorda? Concordo plenamente. Se você está respeitando as regras, você pode fazer tranquilo, se torna tudo muito simples. Muito simples, exatamente. E essa simplicidade, Nair, que eu quero trazer para o público que trabalha com o comércio exterior, né? Principalmente importação, porque todo mundo acha que importação é complexo, é um monstro, é difícil, e onde na verdade que não há ser difícil, né? Eu quero desmistificar essa ideia do difícil, do complexo e tornar algo bem simples. Então, eu quero trazer um passo a passo bem simples para as pessoas que querem aprender sobre importação É prática. verdade, tudo que nós não conhecemos é difícil, né? Se a gente Exatamente. se informar direitinho, fica muito fácil. Fica super fácil, exatamente, exatamente. E dentro deles, de Nair, de drawback, ela tem as aplicações, né? Que é o drawback genérico, que é o que a gente utiliza muito aqui, né? Que acho que é o que o mais utilizado é o genérico, né, Dinair? O mais utilizado é o comum integrado. Com integrados, ok. Aí tem ali a cobertura sem cobertura cambial, o drawback solidário e aquele o drawback para fornecimento no mercado interno. É isso, né? O dr- Isso, o drawback para fornecimento no mercado interno ele pode ser para fornecimento e para compra, tá? Se eu vou, o drawback é utilizado para qualquer insumo. O que que é insumo? Depende do seu produto, pode ser insumo para você e pode ser produto para ele, para outro, né? Se você vai comprar soja para transformar em óleo, a soja é um insumo para você, porque teu produto é Tá. óleo. Mas se você vai comprar a soja para revender, a soja é o teu produto, então ela não é um insumo, ela é um produto. Sim. Então, o básico do drawback é isso, você não pode perder de vista o que é um insumo. Se você fabrica bancos, cadeiras, você pode comprar um parafuso para fabricar a cadeira. Essa cadeira vai ser vendida para quem? Para quem constrói um automóvel, um ônibus, um móveis de cozinha, um móveis de escritório, né? Então, a Sim. cadeira para você é seu produto, você fabrica a cadeira. Mas para quem fabrica móveis, para quem fabrica automóveis, cadeira é um insumo. Então, assim, é importante ter esse conceito bem claro. Então, você pode adquirir insumos tanto na importação quanto no mercado interno, com o benefício do drawback, com o mesmo ato concessório. E Uhum. você não tem nenhuma diferenciação na sua solicitação. A diferenciação é na hora de fazer a comprovação. Para exportação, você vai comprovar com declaração de exportação, a declaração única de exportação, e no mercado interno você vai comprovar com a nota fiscal. Uhum. E você pode utilizar isso tanto para compra quanto para venda. Você pode importar insumo, você pode comprar no mercado interno insumo com regime de drawback, você pode exportar o teu produto ou você pode vender no mercado interno com fim específico de exportação, em regime de drawback. Excelente. Muito interessante essa parte do mercado interno, porque ela eu não trabalho, não tem um processo que eu utilizo, né? Nunca ouvi falar, mas é interessante, porque, veja,
Você pode comprar no mercado interno como insumo para exportar e pode também comprar com fins, vender, né, com fins de, quer dizer, comprar com fins de exportações, É. utilizando, né, o Você pode documento vender no mercado interno com fim de específico de exportação. exportação. E vale Exato. também como comprovação de exportação, porque você está vendendo com fim específico de exportação. Sim. E precisa amarrar todas as informações na nota fiscal, Precisa certo? estar tudo amarrado, tudo certinho, tudo vinculado. Inclusive, a nota fiscal existe um código de operação específico quando se trata de drawback. Então, se você está vendendo uma mercadoria para exportação com regime de drawback, você não pode usar aqueles códigos de operações normais 71 ou 75. Você tem que usar o código específico de drawback, porque senão você não consegue amarrar também. Entendi. Perfeito, Dinair. E os demais, como que a gente utiliza assim de forma bem prática e objetiva? O É solidário, o genérico, o solidário e o sem cobertura cambial. o genérico é pouco utilizado também, por desconhecimento também, eu acredito. É aquela situação assim que você compra um produto que ele pode ter várias finalidades. Um parafuso, por exemplo. Você pode sair numa cadeira, no computador, num notebook, num móvel, trocentas coisas, né? Então é um Sim, produto bem genérico. Então você compra ele sem definir qual é o produto que vai ser exportado. Aí depois você comprova que ele foi utilizado num produto X, Y ou Z para exportação. Então esse é o entendi. genérico. É quando você adquire o insumo de forma genérica, que ele não é definido já na compra qual é o produto que ele vai ser exportado, mas depois você comprova que fez a exportação utilizando aquele produto. Entendi. A gente utiliza bastante o não genérico, né, Dinair? É utilizado o não genérico, né? A gente, pelo menos a gente aplica É ali. utilizado muito comum, né? O comum integrado. É, É, exato. Mas aí lá dentro, quando a gente vai fazer o licenciamento de importação, a gente informa não genérico. não genérico, porque é o comum. Sim, é o comum, É o exatamente. comum. O comum você já define o produto que você vai exportar. Ah, Então, você está importando soja, você já define no seu ato concessório que você vai exportar óleo. já fica bem definido. Uhum. O genérico não fica definido. Entendi, perfeito, sem definição. Ótimo. Isso. E os outros e o cobertura sem cobertura cambial? Sem cobertura cambial pode ser um exemplo assim, você está importando um produto, vamos considerar uma marca famosa, tipo de automóveis, um Ford da vida, Sim, né? Você adquire o produto no mercado interno ou no exterior, você faz a importação de um produtor específico, porque você vai adquirir aquele insumo para fabricar um veículo e você vai exportar esse veículo, tá? E você vai exportar o veículo para um importador, para um comprador X determinado, mas aquele comprador só aceita se o teu veículo tiver insumo daquele produtor tal, entendeu? entendi. Aí, Perfeito. aí ele faz a importação sem cobertura ou a compra sem cobertura, por quê? Porque quem vai adquirir o veículo é que já está comprando o produto e fala para você, eu quero que você coloque essa peça no produto. Então você não vai pagar o produto. Quem está te mandando o produto é quem vai comprar o teu produto final. Quem está te mandando o insumo é quem vai comprar o teu produto final. Entendi. Entendeu? Perfeito. Entendi, perfeito. E o solidário, o drawback solidário? O solidário é quando é uma cooperativa. Uhum. Ultimamente o governo tem incentivado muito a exportação e está assim crescendo cada dia mais as cooperativas, Sim, né? Você pode fazer exportação, exportação com cooperativas. Então, assim, é um pool de exportadores que utilizam a mesma DUI para exportar o produto para um comprador único. sim, Então, esse pool pode fazer um ato concessório solidário para quê? Para que beneficie o produto deles, que eles estão exportando todos juntos. entendi. Perfeito, ótimo.
E você tem mais alguma coisa que você pode acrescentar aqui sobre, sobre as modalidades e as aplicações que você acha interessante para o público? Eu acho que o mais interessante é assim, é você acompanhar o seu controle certinho e qualquer alteração que você precisar fazer, você fazer dentro do teu prazo. Que nem isso, dentro do teu prazo de validade, você pode pedir devolução da mercadoria, você pode pedir para destruir a mercadoria foi danificada por algum motivo, teve um enchente aí, molhou, não, sabe, no caso da soja. Se ela molhar, vai virar plantinha, né? Não vai servir para mais Sim, nada, né? sim. Entendeu? Então você pode pedir para devolver a mercadoria, você pode pedir para destruir, você pode entregar para a Receita Federal. Falei, olha, eu não quero mais essa mercadoria. Você se interessa, você pode ficar com ela. Você pode nacionalizar esse produto, você pode transferir para um outro regime especial. Então, se você acompanha, faz o teu controle direitinho, você fala, pô, tá próximo do vencimento, eu tenho um saldinho aqui para exportar, deixa eu analisar qual é a melhor situação para eu colocar esse saldo que eu tenho para que eu não tenha que pagar tributos, né? Certo, certo. Dinair, quando você falou de devolver o produto é para o país de origem, fazer o rechaço Para a da origem, mercadoria, devolver o produto. Oi? é possível fazer isso? É possível fazer isso e é possível, inclusive, você exportar esse produto. Você comprou a Entendi. soja para fazer óleo, só que você não conseguiu fazer óleo, entendeu? Mas aí você pode solicitar uma autorização especial, mas tudo tem que ser feito dentro do prazo, né? Se você quer solicitar uma autorização especial, por exemplo, você não pode entrar com um pedido hoje que o ato vence amanhã. Você não vai ter retorno em tempo, dentro do seu vencimento. Você pode pedir, inclusive, para você exportar, ó, justificando. Eu comprei para fabricar, mas aconteceu N coisas no mercado. O óleo é um mercado de bolsa, a bolsa disparou, a bolsa despencou, entendeu? Não consegui concretizar o negócio. Entendeu? Então, assim, na exportação, como o drawback é um incentivo para a exportação e o governo favorece muito a exportação, então existe uma facilidade maior de você conseguir com bons olhos um pedido do governo do que se fosse para importação. Então, para exportação, vamos dizer, eles estão mais abertos a te ajudar, Sim, né? fato, fato. Então você pode devolver por a quem te vendeu, né? Por que que você está devolvendo? Não, o produto não veio na qualidade que eu esperava. Não está me atendendo. Você pode devolver o produto. E se o fornecedor, e se a origem não querer aceitar? Não. Aí é questão comercial, né? Ah, Por que que tá. você está querendo devolver para ele? Só porque você não conseguiu exportar? Aí você tem outras opções, tem outras situações. Sim, Mas por que que você está devolvendo? Porque realmente a qualidade dele não me atende? Entendeu? Aí não tem nem como ele aceitar ou não aceitar. Você está devolvendo porque a qualidade não te atende. Você pediu uma soja tipo 1, ele te mandou tipo 5. Você pediu verde, veio amarelo, né? sim, sim. Perfeito. O mais E, Dinair, Desculpa, só dando uma complementaçãozinha rápida, assim, o mais importante é estar tudo muito claro, que você consegue demonstrar que não existe uma má-fé na situação, é uma situação real que você está vivendo. Como eu disse, o governo tem mais portas abertas para exportação, então eles têm mais tendência a ajudar quem está numa situação de exportação, né? entendi. E existe caso, você já viu casos desses pedidos, né, de devolver para o país de origem, de destruir ou encontrar qualquer outro fim dentro do país, de ser indeferido? Não, não vi. Eu já devolvi mercadoria por questão de qualidade. Sim. Tá? Aí foi desvinculado do drawback essa parte importada porque foi devolvida. Mas assim, uma questão, devolvi porque eu importei e não quero mais exportar, também nunca vi nenhum pedido desse. Eu acredito que ninguém saiba que pode fazer isso. Eu acredito também, por isso que eu trouxe você É, para a gente conversar sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, é um assunto que paira dúvidas na cabeça de muita gente. Tem muitas empresas aí querendo utilizar o drawback, mas não sabem como.
E até muitas vezes as empresas que prestam assessoria nessa área sabem muito vagamente sobre as informações. Sim, Então, isso acaba deixando o cliente meio em dúvida, meio nem certeza do que fazer. Porque, assim, as pessoas que sabem um pouco sobre o drawback é muito teórico. Então, eles amedrontam muito o importador. sim. Olha, se você fizer um ato concessório de 100 mil toneladas, você é obrigado a importar 100 mil toneladas. Você trouxe que não há uma obrigatoriedade. Se você importou só 30, você pode justificar que não vai importar o saldo remanescente. Exatamente. Você tem que E, e, comprovar só aquilo que você comprou. É só você solicitar um ajuste no ato declaratório. exato. E essas coisas acontecem muito. Eu vejo acontecer demais, Dinair, no mercado. E acaba fazendo com que o importador deixe de fazer. Por quê? Aí depois ele sempre fala, né? Tem o valor tem que recolher o imposto, daí tem que recolher os juros e multas sobre o imposto, a quantidade dos meses que foi feita a importação. Ou seja, o cliente vai falar, não quero fazer isso, jamais, né? Eu vou acabar perdendo o que eu tenho, o que eu não tenho. E até na hora de fazer a retificação, o pessoal desconhece e faz a retificação de forma incorreta e acaba perdendo o benefício todo, porque eles alteram o fundamento legal da DI, entendeu? E aí acaba ficando mais complicado ainda. Tá, então quer dizer que no ato da retificação não precisa desvincular então ela, tirar a sua originalidade de início, né? Não, não mexe no fundamento legal da declaração de importação. Faz uma retificação só nas informações complementares, porque se você alterar o fundamento legal da declaração de importação, você desvincula ela do drawback. E aí você perde o benefício. Sim. Você só faz uma retificação nas informações complementares dizendo que tanto do que você importou daquela DI não foi exportado e você está recolhendo os tributos de acordo, faz um demonstrativo lá, paga os tributos e pronto. Bem simples. Simples mesmo, porque para mim era retificar a DI, descaracterizar ela, recolher todos os impostos Não e pode. não, quer dizer, Não, não não, precisa, né? Não não, não, precisa. não. Pelo amor de Deus, não façam isso, minha gente. Então, quando você é só encontrar um fim dessa mercadoria, retificar ela, não descaracterizar, deixar isso bem claro, né, Dinair? Não Sim, tirar da fundamentação legal que ampara a declaração de importação que está suspendendo os impostos e justificar isso tudo nas complementares da declaração de importação. exatamente. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho de como a gente pode fazer um controle do ato concessório. Por exemplo, tem empresas que prestam assessoria para drawback e eles impõem muito medo com relação a isso, a saldos. Como eu vou controlar saldos? Porque ali eu sei que tem saldo de quantidade e saldo de valores também, né? Sim, verdade. Olha, pessoal de TI de plantão que me perdoe. Mas eu tenho uma planilha que eu criei há uns 20 anos atrás que eu utilizo ela até hoje. Existe, mu existe muitos softwares no mercado que diz que controla o drawback, só que eu trabalho no comércio exterior há 35 anos. Até hoje, eu não vi nenhum sistema que atende 100% o processo de importação e exportação. Não tem, porque cada produto é uma situação. Se você faz um programa voltado para o granel, ele vai falhar alguma coisa em container. Se você faz um produto voltado para container, ele vai falhar alguma coisa em granel. Se você faz para importação, ele vai falhar para expo. Se você faz para expo, não tem um programa no mercado que fala, o cara faz tudo de import e exportação para mim. Não faz, tá? Então existe. Pessoal do Dinair, TI que me Dinair, perdoe. ó, escuta, eu aqui você tava falando, eu viajando. Dinair, você precisa vender a sua planilha. Daí a Luciana falou: vende essa planilha. O pessoal de TI que me perdoe, mas não tem. E assim, e o drawback é um desses. Por quê? Você faz drawback suspensão ou isenção? Se você faz os dois, são dois mundos bem diferentes, né? Porque no isenção você tem que pegar tudo que você comprou nos 2 últimos anos
para você fazer a comprovação. Se você faz suspensão, ao contrário, né? Você tem que controlar o que você comprou para você ver qual é o seu compromisso de exportar. Então, assim, eu utilizo uma boa e velha planilha que eu fiz há uns 20 anos atrás, tá? Sem falsa modéstia. O Banco Central adotou a planilha como modelo um tempo atrás e ela funciona para mim perfeitamente bem. É bem simples assim, sabe? O que eu comprei, o que eu vendi, o saldo que eu tenho para comprovar. É isso. Dinair, você, ó, a Luciana disse bem assim, ó, transformar em aplicativo e vende a sua planilha. O mercado precisa disso, porque ninguém tem isso com tanta eficiência. Tem. É tudo no acho. Ah, tem que ver, tem que analisar, eu tenho que pensar. As pessoas não têm, não traz de pronto as respostas como você trouxe. Ah, a planilha é bem isso. O que eu comprei, número da DI, quantidade, né, valor CIF e o que eu vendi. Produtos que eu já vendi, que eu já exportei, que eu já embarquei, quantidade, valor, pronto, e o saldo que eu tenho para comprovar em dinheiro, em valor e em quantidade. É isso, uma planilha. Perfeito, Dinair. Perfeito. Olha, você tem que, ó, começar a vender esse serviço aí e entregar um resultado excelente. Dizer assim, ó, tá aí, ó, criei há 20 anos atrás e ela é útil para mim até hoje. É útil até hoje. Pegando o teu gancho aí, existe também no mercado o estudo para fazer drawback de serviços. Mas assim como o drawback contínuo ainda não está normalizado, ainda não está valendo, né? E a gente pode acompanhar aí essas duas modalidades de drawbacks pelo cronograma de implementação do Portal Único lá, que qualquer notícia que sair, eles vão colocar lá. Mas está em estudo também o drawback também de E, serviços. e consiste em quê? Qualquer serviço que você for vender, imagina que você é um engenheiro, né? Sim. Você é super especialista num determinado serviço qualquer ou numa máquina. Aí uma empresa estrangeira quer o teu serviço para poder resolver o problema da máquina dele. Isso é uma venda de serviço, né? Então, assim, o serviço normalmente ele fica amarrado com implementação de fábricas, sabe? Quando o pessoal está construindo uma fábrica nova, aí ele depende de serviços de outros países às vezes, então ele pode fazer importação sem tributação de serviços. Tá, e esse. Software é um serviço, a importação de software, acho que você sabe bem disso, você paga só o CD, né? Sim, Você não paga o software na sim, importação. O software é outro procedimento, é royalties, é direito. Então, é bem isso. sim. E os impostos no ato ali desse serviço, ele vai ser o quê? É suspenso ou. A ideia é que seja suspenso até comprovação de que ele foi efetivamente utilizado, né? Mas isso é um projeto ainda, também está em estudo ainda, não tem nada implementado, né? Mas seria uma ótima, né, isso daqui, porque eu não sei nem se de repente vai acabar saindo a IN 1600 que a gente utiliza para importação de admissão temporária, né, Janair? Que a gente utiliza de Sim. admissão temporária, a gente poderia estar aplicando, as empresas, as grandes empresas poderiam estar utilizando esse drawback, né? E o drawback de serviços está mais adiantado que o drawback contínuo, porque o drawback de serviços tem uma lei de 22. Meu Deus, eu não vou lembrar do número, é 14.440, se eu não estiver enganada, de 22, que ele instituiu o drawback de serviço, mas falta a regulamentação. E o contínuo não, o contínuo ainda está em processo de estudos mesmo. Então, o serviço está mais adiantado que o contínuo. Sim. Esse contínuo, quando ele não vai ter prazo de validade, mas qual será o controle? Ele já tem assim, já trouxe alguma coisa sobre? Como que vai ser o controle disso? O controle, a ideia seria assim: você tem o mesmo prazo de suspensão de um ano, contando a data de desembaraço da DI.
Então, você desembaraçou a ADI, daqui a um ano você tem que exportar essa mercadoria. Ele vai utilizar o FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Só que ele não vai ter vencimento, ele vai continuar rodando. Você importou 10.000 toneladas. Tua ADI foi desembaraçada hoje. Você tem um ano para exportar essas 10.000. Amanhã você desembaraçou uma outra ADI de 20. Você tem mais um ano a partir de amanhã para exportar esses 20. Sim, Entendeu? Vai ficar assim. sim. Nair, uma pergunta. Qual é o critério para as empresas conseguir ter o ato concessório? Existe algum critério? Ou todas Olha, as empresas que importa e exporta pode solicitar? a empresa tem que estar com a situação regulamentar, ela não pode estar suspensa, vamos dizer, bloqueada, sem, com as licenças de importar ou de exportar vencida, porque hoje em dia a autorização é praticamente automática, né? Antigamente existia o rei. Acho que você não é do tempo do rei, né? Não. Não! É o registro de exportador e importador. Antigamente existia isso. Sim, Tinha que ter um registro no sim. SESC. Hoje em dia não existe mais, mas você tem o radar. Quando você solicita lá o cadastro no radar, você estima a tua capacidade de importação. Você fala, por exemplo, que em 6 meses você vai importar 100 milhões de dólares, né? E aí você ultrapassa esses 100 milhões de dólares, você fica sem poder importar. O pessoal acha que isso não funciona. Funciona. Eu já vi empresas pedir uma licença de importação e ser indeferida porque ela já tinha ultrapassado a capacidade dela de A importação. cota, né? Que eles É, falam, né? Cota, é. né? Não, aí é cota de produto. Eu estou falando no caso de cadastro de radar mesmo. Ah, É, tá. Entendi, entendi. tá? Entendi. Então, assim, então a empresa tem que estar numa situação regular, não pode estar suspensa. Se ela fez alguma coisa irregular na Receita Federal, a Receita suspendeu ela de ter operações de comércio exterior, ela não vai poder ter ato concessório, né? E antigamente também existia, eu acho que o pessoal ainda acha que isso ainda existe, que tinha que ter um mínimo de 40% de valor agregado. Isso caiu por terra, tá? Você precisa demonstrar que você está agregando um valor naquele produto. Você não pode comprar um parafuso e exportar o parafuso. Não. Você tem que agregar algum produto nesse parafuso, né? Que é no Tá agregando mínimo algum. quanto? No Antiga... mínimo? Não, Não tem. Não tem não tem. mais. Não tem mais. Então, você segue, vai analisar empresa por empresa, quanto tempo a empresa está no mercado, Tá. se ela é uma empresa regular, entendeu? Se ela não está suspensa, se vai haver alguma agregação de valor nesse insumo. Então, assim, é uma série de coisas. O CSEX pode solicitar um laudo de produção para demonstrar como é que você vai utilizar aquele insumo no produto que você está exportando, porque também, assim, imagina, você quer importar um parafuso, mas você exporta óleo. Tem nada a ver o óleo com o parafuso, né? Sim, exato. Entendeu? Então, assim, então tudo é uma questão de análise assim. Faz sentido? Você está conseguindo demonstrar que esse produto é realmente o insumo para o produto que você exporta? Tua empresa está regular? Então, quase chance zero de você ser indeferido o seu ato concessório. Sim, é que nem, por exemplo, querer importar óleo de canola e falar que vai exportar de soja, né? Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Então é certeza que isso vai ser indefinido. Então tem que provar que você está importando um insumo e vai transformar ele, né? E vai exportar o produto. Por exemplo, o soja vai transformar em óleo de soja e vai exportar. Então, Então faz assim, todo sentido. hoje em dia o drawback está com um campo assim imenso, 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 imenso. Você pode importar fertilizante para exportar soja. Hum, Você vai utilizar o porque o fertilizante no fertilizante, solo para a produção da soja. Você, exatamente, você vai você- utilizar ele. é, É, excelente. Olha aí, são coisinhas, são detalhes, né, que a gente acaba não sabendo. então, Então, o campo do drawback está muito grande, muito grande. Você pode importar uma embalagem específica
para um produto que você vai exportar para o exterior. Aquilo que eu falei, de repente você está vendendo para uma marca, um McDonald's da vida. A embalagem tem que ser dessa cor, desse padrão, desse não sei o quê. Eu já tenho o meu fornecedor, eu só compro dele, tem que ser você tem que comprar dele, né? Então você Sim. importa a embalagem para colocar o lanchinho e mandar de volta. Sim, tinha um cliente nosso que importava, acho que era do Chile, embalagem para importava embalagem para colocar extrato de tomate, sabe? Aquele sachêzinho de Uhum. extrato de tomate, daí eles iam exportar. Então, essa embalagem pode utilizar drawback. Exatamente, eles utilizavam É, também. Tem é. a Solange fez uma pergunta aqui: vai ter um módulo de drawback no seu curso? Então, eu já até fiz um convite, né, para a Dinair fazer uma aula extra para gente, porque é um assunto que eu gosto e um assunto assim que quase ninguém sabe profundamente, na prática. A Dinair aí, ó, 35, 35 anos aí nessa estrada e ainda tem uma planilha que ela pode vender, gente. E ninguém tem tão rica essa planilha com informações que ela, desde há 20 anos, né? E até hoje utiliza. Até hoje eu utilizo. Até hoje eu faço os controles por ela. Exato. Então, o que significa que ela é eficiente até hoje. Então, É, vamos colocar isso em prática, Dinair. vamos. Então, o drawback, ele é lógico, a gente não consegue falar sobre tudo, né, dele aqui, porque é um assunto vasto, né, enorme. A gente ficaria aqui dias e dias falando e ainda nem termina de falar. Verdade. E essa, então só, eu ainda vou fazer a proposta para a Dinaí, vamos ver aqui se ela vai aceitar a minha proposta, mas eu quero muito essa aula extra aí no meu curso, Importação Prática. E o drawback, ele vem, como você falou, vem, né, se expandindo, né, Sim. dando a oportunidade, grandes oportunidades. O que a gente precisa de Nair é falar mesmo, falar com que todas as empresas, lógico, elas não podem ter nenhum tipo de restrição, né, que elas podem utilizar, assim, o ato concessório. Sim, qualquer empresa que hoje está produzindo para exportar, ela pode fazer uma análise que insumos que eu utilizo no meu produto, qual é o preço no mercado interno com tributos, qual é o preço de importar com tributos, qual é o preço no mercado interno sem tributos, qual é o preço de importar sem tributos. Porque aí ele fala, deixa eu ver como é que é possível agregar isso no produto. Aí ele pode importar ou comprar no mercado interno com os impostos suspensos para poder exportar. Olha quanto vai cair o custo dele. Exato. E detalhe, né? Se ele não conseguir fazer a exportação, como já foi dito, ele pode justificar isso, encontrar um outro fim, né? Encontrar um Outro outro fim fim. para não. Exato. Exatamente. E os fins são quantos fins? São vários ou só tem específico? Você pode detalhar ali os fins que se pode encontrar dentro do mercado interno? Dentro do mercado interno, você pode nacionalizar, pagando os tributos. Aí você pode pegar esse produto e vender no mercado interno, como se você tivesse feito uma importação para revenda, normal. Você pode devolver o produto se você não quiser mais. Você pode passar ele para um outro regime especial que você tenha. Não é para todos os regimes especiais, mas são alguns Recoff, por exemplo, Recoff SPED. Eu também não vou lembrar todos os regimes que você pode transferir agora, mas se você já tiver um outro regime especial, você pode transferir o drawback para esse outro regime especial. Você pode vender no mercado interno com fim específico de exportação. Você Sim, pode vender no mercado interno para uma empresa que fabrica um produto e que utiliza esse insumo e que depois vai exportar o produto dela. Também fica valendo como exportação. sim. E você pode entregar para a Receita Federal, falar, não quero mais, pode ficar para tu. Se a Receita aceitar, né? Ela, a Receita tem que aceitar. Pega para você. É, Tá, e aqui, ó, quando você fala de nacionalizar a mercadoria, aí é que tem que descaracterizar ela, tirar toda a fundamentação legal e pagar os impostos? Ou não, não? você paga os tributos, mas você retifica a DI somente nas informações complementares. Não mexa na tributação e na fundamentação legal da DI, porque senão você descaracteriza a DI completa. Tá, mas aí você vai retificar daí somente com o saldo efetivamente embarcado. Só com
saldo que você não exportou. Dentro daquilo que você já importou ou comprou no mercado interno. É aquilo que eu falei. Se teu ato era para 100 mil toneladas, você só importou 30, a tua preocupação é comprovar os 30, não é os 100 mil. Entendeu? Então, se Sim. você conseguiu comprovar os 30 menos 5%, não consegui fazer a conta de cabeça agora, então você conseguiu comprovar 100%, porque esses 5% você consegue justificar como perda, até 5%. É uma margem, então, Ah, uma então margem de erro de 100%. 5% vai. Vamos, 1,5 tonelada. Você importou 30, você conseguiu exportar 28.500. Esse 1.500, que é 5%, você consegue comprovar como perda e você não vai pagar nada. É só você ajustar o seu ato. Meu ato era para 100, mas eu só importei 30 e já comprovei a exportação de 30. E você não vai pagar nada. E daí ajusta o ato concessório, encerra ele, pelo menos aquele item, né? E baixa ele e pronto. Excelente. Dentro do prazo. Tudo Eu nunca dentro vou do cansar prazo. de falar isso, gente. Dentro do prazo. Tudo dentro do prazo. E não deixa para fazer No no último último minuto do dia. segundo tempo, É, né? não deixa Exatamente. para fazer no último dia. Porque se você comprou soja para fabricar óleo para exportar, vamos dizer que você demora aí 10 dias para fabricar o óleo. Entendeu? Então, pelo menos um mês antes, você já sabe se você vai conseguir fabricar o óleo e exportar dentro do prazo. Então, fala, não vou conseguir. Então, já começa a atualizar o ato concessório, não deixa para o último dia. Aí pega um Exatamente. daqueles dias que o Siscomex não está funcionando. Lei de Murphy. É exatamente isso. Aí não dá tempo de mais nada, aí se perde prazo, se perde tudo, perde o controle também, né? Porque É, daí ali não tem o que fazer, vai ter que retificar, vai ter que recolher os impostos, multas e juros e por aí vai. isso Isso mesmo. inclui também a taxa Selic, né? Sim, tem atualização da taxa Isso Selic. é aplicado É, nos impostos. se você for nacionalizar e for recolher os tributos, você vai recolher os tributos que estavam em vigência no dia do registro da DI, de 2 anos atrás. Imagina que naquela época o imposto era 5% e hoje está 10%. Não, você vai calcular o imposto de 5%, não de 10%. Então, Sim, você vai calcular o imposto na data do registro da DI, com a atualização dos juros pela Selic e a multa de, no máximo, 20%. Porque a 20%. multa é aquela multa 0,33% ao dia, mas tem um máximo de 20%. Sim, sim, exato. Então, ao invés de usar, porque hoje a gente retifica, quando a gente retifica uma declaração de importação, a gente usa a taxa fiscal que foi registrado a declaração de importação. Então, ao Isso. invés de usar essa taxa, usa a taxa Selic, é isso? Ou usa a taxa que foi registrada daí Para também? calcular o imposto é a taxa que foi registrada DI. A Em cima declaração de em importação, cima desse certo? cálculo, você vai aplicar o juro Selic. Ah, entendi, entendi. Perfeito, ótimo. Tem uma pergunta aqui da Luciana, para as pequenas empresas, compensa fazer drawback ou só as grandes empresas? Principalmente para as pequenas, elas que precisam de reduzir o custo delas. Grandes empresas não precisam reduzir custo. Olha aí, minha gente, escuta essa! Escuta essa! Você pode até repetir, por favor, Dinair? Principalmente para as pequenas empresas, elas que estão precisando reduzir custo para poder crescer. As grandes empresas multinacionais já não precisam mais reduzir custo. Dinair, eu saio dessa live assim com um sentimento assim de, de liberdade, de certeza de que eu não estou indo para o caminho errado, que eu estou indo pelo caminho certo. Por quê? Tem empresas pequenas que nos procuram, que quer fazer o drawback, mas a gente procura um terceiro que fala, que entende sobre o ato concessório, porque a gente não tem essa expertise, né? Não tem ainda esse serviço, a gente está fazendo com que a gente faça essa implementação dentro da empresa, agregar isso dentro da organização, de começar a trabalhar com drawback, com serviço drawback. Por quê? Porque os serviços que a gente vê por aí são muito, muito vagos, sabe?
as pessoas elas colocam medo mesmo. Não, se você fazer um drawback de 100 mil, você precisa obrigatoriamente em exportar os 100 mil, senão você vai pagar os juros e multa e tudo mais. Entendeu? O cliente acaba desistindo de fazer. Sim. Por quê? Por causa do desconhecimento, ele acha que é muito burocrático e muito difícil, né? Mas não é Exato, não. exato. Existe uma cartilha, assim, simples. É lógico, tem a legislação, a gente precisa ler ela e também tem as suas revogações, as suas atualizações também. Mas existe ali uma cartilha simples que a gente pode levar ali para a gente ler e estudar sobre? Existe, olha, se você falar de legislação, a base legal do drawback, você fala, pô, eu quero entender tudo, 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 tudo de drawback, tem 7 normas para você ler. 7 normas. 7 normas, né? Mas existem os manuais. O SESEX publica os manuais do drawback, tanto suspensão quanto isenção, e dá para você ter uma base de como você faz, como você baixa. Mas se você fala, não, eu quero me aprofundar, ver, por exemplo, eu posso importar fertilizante para exportar soja? Nossa, nunca passou isso pela minha cabeça. Aí realmente você tem que se aprofundar nas 7 legislações vigentes do drawback. Exatamente, exatamente. A Luciana disse aqui, ó, Dinaí, seu curso de drawback é necessário. As pequenas empresas precisam de você. É exatamente isso, né? As pequenas empresas, elas precisam, né, ir para esse caminho, porque, como você falou, é suspenso os impostos no ato da importação. Ele Exatamente. não precisa desembolsar tanto dinheiro ali, né, de ter caixa, sobretudo. A única coisa que a gente fala e vai bater sempre na tecla, pessoal, cumprem prazos. Existem regras e as regras elas devem ser cumpridas. Sim. E Não assim, quando. entra não entra no jogo de drawback achando que é um parque de diversão e tá tudo certo. Não, Não. contrata alguém que realmente entenda sobre o processo. Contrata alguém, por exemplo, como a Dinair, que tem uma planilha excelente para você acompanhar o teu saldo de quantidade e de valor para você não se perder. Uhum, Isso é muito exatamente. Você importante. fazendo o controle direitinho, você cumprindo o prazo, dificilmente você vai ter problema. Exato. Dificilmente. É sobre isso que eu falo. Então, até fiz um curso uma É vez, nosso Dinair, e o cara cartão de crédito, gente. É nosso cartão de crédito. Se você bobear, é o a controle, gente paga uns juros de né? 20% ao mês, né? Exato, é o controle, não é? É o controle. E já aconteceu, Dinaí, na sua gestão de perder prazos, de não Não, cumprir? não, não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque 3 meses antes de vencer, eu começo a incomodar a fábrica falando para ele, olha, você tem que exportar mais 10 mil toneladas dentro de 30 dias. Eu tenho 90 dias, eu falo para ele que ele tem 30. Exato, Eu falo, aqui também a gente faz isso. entendeu? Falo, você tem que exportar mais 10 toneladas em 30 dias, se vira. Exatamente. Né? Aqui também acontece que os processos fracionados, que a gente utiliza bastante o fracionado por ser modal rodoviário, você deve conhecer. Aí a gente tem hoje as declarações que vai 90 dias, né? Às vezes está próximo para vencer, falta ali uns 30 dias para vencer. Não, você só tem 10 dias. Me É embarca um, isso, é um corre. outro ponto Porque muito importante, assim, que fiscalmente, para todos os fins, o que vale como comprovação de exportação é a data do embarque. Todo mundo acha que é a data da verbação, entendeu? O que vale para comprovar qualquer fim específico, administrativo ou fiscal de exportação é a data do embarque, não é a data da verbação. Porque a data da verbação não depende do exportador, depende de recinto, depende de agente, depende de agente fazer a informação correta, de recinto fazer a informação correta. Eu posso embarcar minha mercadoria hoje, demorar 6 meses para ser averbado. E aí eu perco meu prazo de drawback. Não, mas se eu embarquei hoje, dentro do prazo do drawback, e ele averbou daqui 6 meses, está valendo a data do embarque. exatamente isso. É. Exatamente isso. Dinair, você tem mais alguma coisa para colocar? Alguma assim que você acredita que vai agregar? Que Agradecer imensamente, espero ter ajudado em alguma coisa. nossa, demais É minha, sobre é minha primeira live.
Ai, que lindo! Eu Sobretudo, estava toda ansiosa. a Luciana falou bem que, uau, comparar um cashback mais cartão de crédito é genial, É, né? é. Acho que é isso. E eu que agradeço, Dinair, de você estar aqui, porque é um assunto muito importante para o comércio exterior e importação, exportação também para importação. E você me trouxe esses insights maravilhosos, sobretudo fazer com que as pequenas empresas ganhem fôlego no processo de Exatamente. importação. Porque muitas vezes as grandes empresas acabam ficando mais competitivas do que as pequenas empresas. Por quê? Sim. Elas não conseguem achar saída. Porque É. sabe se fazer uma importação de 1.000 toneladas de milho, vai ter que pagar PIS e COFINS, né? Aí no Fora, drawback é suspenso o PIS e COFINS. exatamente, PIS e COFINS é ainda o ICMS. O IPI também E o IPI, e o II também. todos os impostos são suspensos. Todos. Você só vai pagar ali a taxa do Siscomex, que é uns R$ 154,23. Isso. A Marinha também é suspensa. É também A Marinha, suspenso. Marinha Mercante também é suspensa, Olha aí. né? Olha que interessante. Então, as pequenas empresas, por favor, pequenas empresas, venham, venham que eu vou mostrar o caminho das pedras. Isso mesmo. Fala assim, faz um desenho do produto que você constrói, que você produz para vender para o mercado externo e o que que você precisa de insumo e aí ver como pode adquirir esses insumos na importação ou no mercado interno com os impostos suspensos via drawback. E todas as empresas, elas podem ter todas as modalidades ou é uma coisa ou outra? Não, ela pode ter todas as modalidades. O que que diferencia? O isenção é uma mercadoria que ela já importou e que ela já exportou. Sim, Então, ela vai pegar uma importação que ela fez no passado para comprovar que ela tem direito a fazer a importação sem os tributos. E o suspensão, não, ela compra com o compromisso de sim, exportar. Teoricamente, é mais fácil de fazer o controle do que você pegar todos os seus compras de 2 anos atrás para fazer um levantamento, para mandar para o sim. CSEX, né? E o tempo que Uhum, você vai fazer esse levantamento é 30 dias, então não são 2 anos atrás, são 23 meses, né? sim, Então, assim, então ele se torna mais tranquilo de se sim. fazer o suspensão. É, o Mas o isenção, a empresa pode ter suspensão para um produto, isenção para outro, nada impede. sim. O isenção é praticamente que já foi pago em algum momento o imposto, né? Ele Então vai ele vai ter direito ele ao vai repor o estoque, ele vai comprar nova mercadoria com os impostos retorno. isentos. Exatamente. E suspensão, eu sempre falo para os meus clientes, suspensão, você tem que pensar assim, tá suspenso naquele momento. Em algum Isso, momento você vai ter que comprovar ele, né? Ou pagar ou dar um jeito de alguma forma, fazer ele morrer. isso. Porque quando você exporta, ele se torna isento. É exatamente isso. Você Isso, comprova, né? Então, isso. drawback eu vejo que é uma modalidade assim excepcional, porém, contudo, poucas pessoas sabem como ele funciona e os poucos que acham que sabem sobre o processo, que eu acredito que não sabe, acaba amedrontando o cliente. Isso, exatamente. Que nem, por exemplo, retificar um licenciamento de importação hoje, né, que mudou, né, a forma de fazer. Antes a gente precisava fazer uma nova LI, porque não existe LI substitutiva, né, Faz mais. não faz É, mais. Assim, antes a gente precisava fazer uma nova LI com saldo que realmente embarcou, desvincular a LI, né, o original da declaração, aí vincular a nova LI. Hoje não há mais essa necessidade. Hoje você só vai lá e retifica a declaração. Só que daí tem um ponto, Dinair, aqui nessa retificação. Em que momento qual que é o setor mesmo que faz esse controle? CSEX e a Receita Federal. Tá. Em que momento que o setor ele vai entender que houve uma retificação da declaração de importação?
Depois que você retificar a declaração, ela for deferida, você recolher os impostos, você anexa toda essa documentação no teu ato concessório. Sim. Então, então o sistema não, o próprio órgão, ele vai, por exemplo, assim, eu fiz uma LI de 1.000 toneladas, embarcou só 90, né? Eu vou ter que retificar a LI, eu vou ter que retificar a declaração de importação para informar o saldo que realmente embarcou e vai ficar um saldo. Só que agora não precisa mais fazer uma nova LI, você vai lá e retifica só a DI. E o saldo, quando você faz uma LI, é o ato concessório que vai o saldo e sai saldo, né? E o Uhum. órgão mesmo vai voltar esse saldo para o ato concessório, o Então, saldo remanescente, o ato concessório dentro do prazo, de novo eu falando tem no que prazo, você tem que fazer. falar, tem que bater. Você tem que atualizar ele, porque ele nunca vai bater os valores iguaizinhos, porque dentro de um ano ou de dois que você vai utilizar o ato concessório, tem variação de preço, tem uma série de coisas que não vai ficar exatamente do jeito que você fez durante 2 anos. Então, você vai entrar no ato concessório e fazer esses ajustes. Olha, eu pedi 100 toneladas, eu importei 100 toneladas, eu falei que ia custar 100 mil dólares, só que custou 101 mil dólares. Eu falei que eu ia exportar 100 toneladas, eu exportei 100 toneladas, só que eu falei que eu ia exportar 150 mil dólares, eu exportei 145 mil dólares. Esse ajuste você vai ter que fazer de qualquer jeito. Entendi. Então, nesse momento, você justifica 10 toneladas eu não exportei. Está aqui anexo a declaração de importação com recolhimentos dos tributos devidos a essas 10 toneladas que eu não exportei. Entendi. E tem uma margem aí de máximo de valores, por exemplo, quando excede, eu fiz um drawback de 100 mil dólares e foi para 200 mil. Quando a diferença é muito grande, você precisa justificar, que nem o caso do óleo é uma mercadoria de bolsa de valores, Sim. a soja também. Então, você justifica que essa variação foi em função da variação de preço de mercado. O máximo que vai acontecer é o CSEX te pedir uma comprovação. Aí você vai anexar a cotação da Bolsa de Ah, Valores, vai anexar a informação que você tiver. perfeito, ótimo. Então é isso. Eu te agradeço novamente por você estar aqui. Eu quero te convidar várias vezes. Eu que A agradeço. gente vai seguir conversando. Eu quero sim que você faça um curso extra para mim sobre tudo sobre o drawback, tá? E a sua planilha a gente vamos pensar aí algo para a gente colocar no mercado para vender. Vamos pensar. Eu estou vendo um recadinho agora aqui da Luciana. É Luciana? É, Luciana. Luciana, eu também, ó, eu adoro Comex. Então, também adoro falar sobre Comex e o que vocês precisarem, pode contar comigo. Eu agradeço imensamente a confiança. Aí espero realmente que tenha ajudado de alguma forma. E se eu puder ajudar, conte comigo. Obrigada, Virginia. Vamos fazer uma pose para foto. Vamos.